Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias do tempo de hoje, do dia 27 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para receber mais notificações, né? Também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Olhando o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 24 e 26, a gente vê que, tem a entrada desse sistema aqui frontal na região sul, trouxe uma chuva bem significativa, principalmente aqui ao Rio Grande do Sul. Hoje ele deve avançar mais um pouco e atingir, por exemplo, parte de Santa Catarina, também depois atingir um pouco aqui o sul do Paraná, mas trazendo uma chuva bem significativa para essas regiões até aproximadamente o dia 29. A gente viu também, que tem a continuação, de atuação um pouco das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste aqui na costa leste do nordeste, como também aqui a Zecita ainda continua ajudando, a trazer formação de chuvas e convecção na região norte do país e também principalmente aqui mais ao norte da América do Sul. No mais, a gente mantém aquele mesmo padrão típico de agora, da transição outono e inverno, com essas chuvas menos, chuvas na verdade, aqui na região central do país, apresentando um tempo seco bem definido, avançando aqui um pouco sobre o semiárido nordestino e a maior parte do nordeste. Então, esse padrão que a gente está vendo, essas chuvas mais na costa leste, norte do nordeste, na região norte, também aqui na região centro-sul, é um padrão típico de um período aí de atuação de neutralidade do Oceano Pacífico. Então a gente vê, que o modelo do IMET Cosmo ainda traz essa chuva aqui mais localizada na região centro-sul ao longo dos próximos dias, na verdade até o dia 29 e dia 30 aproximadamente, Depois disso, a gente vê o estabelecimento de um sistema de alta pressão. Primeiro ele aparece mais aqui, lá para o dia 1º na região central do país, depois ele se desloca aqui mais sobre a Bolívia, Peru, parte aqui do Paraguai, norte da Argentina. E agora lá para o dia 4 a gente vê o deslocamento dele já mais aqui para sobre a costa do sudeste, região de São Paulo, o núcleo bem aqui entre São Paulo e a região do Paraná. Esse tipo de formação ele acaba promovendo aí, o deslocamento das frentes mais para o leste. Então ela deixa de ter uma componente também aqui mais forte para ir em direção à região equatorial e acaba tendo uma componente mais forte para leste, e com isso acaba desviando as frentes mais para o oceano. Então elas acabam ficando mais no oceano. Esse padrão aqui, claro que não fixo dessa forma, esse sistema de alta aqui em médios níveis, ele deve ter algum deslocamento, mas deve perdurar pelo menos aí até a metade no mês de julho, que é até o horizonte que a gente consegue ver. E isso é interessante, porque traz uma certa preocupação. Se a gente continuar tendo esse padrão aqui, desse sistema de alta pressão em médios níveis e em altos níveis também, se mantendo aqui até, por exemplo, final de julho, provavelmente a gente deve ter um julho bem parecido com maio, onde a gente teve só chuvas mais na costa leste, norte e nordeste e aqui em parte da região norte. O restante do país apresentou um tempo seco bem definido. E outra característica que a gente vai olhar mais para frente é que quando a gente tem estabelecimento desse tipo de sistema, a tendência é que nós tenhamos temperaturas mais altas em toda essa região do sistema está atuando, na verdade abaixo desse sistema, já que aqui está no campo em médios níveis da atmosfera. E é o que eu já vinha comentando ontem, então provavelmente julho deve apresentar temperaturas, pelo menos na primeira quinzena, na maior parte do país, acima da normal climatológica para essa época do ano. Observando agora o padrão dos campos de pressão, em baixos níveis, a gente vê aqui a alta já se estabelecendo aqui
próximo à costa da região sul do país. Com isso, a gente tem, né, esses sistemas de baixa pressão e as frentes mais associadas passando um pouco mais de forma oceânica. Então, eles conseguem avançar um pouco ainda sobre o continente, mas não trazem uma chuva tão significativa, principalmente aqui na região centro-sul. Então, pelo menos esses 15 primeiros dias, provavelmente o tempo vai ser bem seco. Olhando aqui a altura geopotencial, a gente vê um geopotencial ainda de 588, mas nada acima de 5,90, né, nesse início. Mas lá, já lá para o dia 9, dia 10, a gente vai ver que aparece agora um geopotencial aqui de 591, mas aqui na costa do sudeste. E isso é interessante, porque pode criar aí um sistema de bloqueio e impedir, por exemplo, na segunda quinzena agora, 591, 588, lá para o dia 10 mais ou menos começa a surgir. Isso é interessante porque se continuar aqui nessa região, provavelmente ele deve perdurar aí pelo menos uns 15 dias, mais ou menos, vamos colocar assim, uns 10 dias. Claro que é a primeira vez que esse sinal aparece, mas ele tem que acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas se realmente esse sinal persistir ao longo de 3, 4 dias, com esse geopotencial aqui acima de 5,90 ou 5.900 em outras regiões, provavelmente isso aqui vai ser um sistema de alta pressão bem intenso, que deve manter as frentes realmente com mais deslocamento sobre o oceano, e elas não devem avançar sobre o país. E com isso deve ocasionar um aumento de temperatura, por exemplo, na maior parte do país, e eu acredito que a gente já vai ver aí no campo de temperatura em baixos níveis. Mas ficar de olho, porque isso aqui é bem preocupante. O sistema já não está bom e você tem um aumento de carga devido ao aumento de temperatura e você não tem uma chuva ocorrendo onde deveria, por exemplo, nessa época do ano na região centro-sul, você vai acabar utilizando mais reservatórios ou mesmo que você tenha aí um despacho de térmicas bem alto já, né? Pela geração fora da ordem de mérito. A gente já está ali com já chegando à capacidade máxima de despacho de geração térmica no país. Mas acompanhar para ver a partir de hoje, né? Ficar de olho nesse geopotencial aí de 590 ou 5.900 e outros modelos. Olhando agora, né, acumulado de precipitação, a gente vê aqui a partir do dia 1º já não tem uma precipitação na maior parte do país. Continua chovendo aqui na costa leste do Nordeste e aqui na costa norte, também na região sul. As frentes, vocês podem observar aqui claramente, elas são mais oceânicas. Em algum momento tem aqui ainda, né, a tentativa de avanço de um sistema na região sul, lá no final do horizonte, dia 11 e dia 12, mas por enquanto ele não está tão intenso, até porque a gente observa aquele sistema do geopotencial atuando aqui, ó, pegando bem na região do Paraná, os estados da região sudeste do país. Então, por enquanto, nessa primeira quinzena de julho, o que a gente observa claramente é as chuvas continuando na costa leste, norte e nordeste, também aqui parte da região norte. Com relação à temperatura, ó, lá para o dia 3 a gente começa a observar uma temperatura bem mais elevada aqui na região. Aparece ainda aqui um pouco, aí depois, lá para o dia 10, já começa a ter já um aumento de temperatura bem significativo na maior parte do país. Isso já é característica daquele sistema de alta pressão que a gente observou no geopotencial, que deve ficar ali mais próximo à região sudeste do país. Então, o que acontece, né, que aí tudo indica que essa primeira quinzena de julho, em média, vai ter temperaturas acima da normal climática para essa época do ano. Então, esse início de inverno provavelmente vai ser um pouco mais quente. Claro que nessa transição ainda, né, até o final do mês, aí, até o dia 2, dia 3, a gente tem um avanço de uma massa de ar mais fria na região sul do país, mas depois a alta pressão se estabelece e começa a ter aí, né, um sistema que traz uma elevação de temperatura, que é dia 28, 29 e 30. 30 começa a esquentar já, ainda tem alguma vestígio aqui ainda de uma temperatura mais baixa, mas na média para os 15 dias a gente deve ter aí temperaturas bem acima da normal climatológica. Com isso, a gente provavelmente vai ter uma elevação do consumo, né, de carga, porque você tem geladeiros usando mais aí para poder resfriar melhor os alimentos, refrigeração, a questão do consumo de ar-condicionado, entre outras coisas aí no país.
Olhando agora a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê que tem uma manutenção desse estado aqui na região centro-sul até o dia 30. Se mantém um pouco aqui na costa do sudeste, também na costa leste do nordeste. E aqui na região norte, o que a gente nota é o avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção aqui ao Pará, e já chegando também aqui na região do sul da Amazônia. Região mais central do país, avançando aqui sobre o semiárido nordestino, mesmo padrão que a gente tem observado nos últimos dias. Aí o armazenamento de água no solo bem seco. Observando agora, né, os modelos que o ONS trabalha, o SMWF, como eu tinha falado ontem, a gente já começa a ver essa diminuição já bem aqui expressiva, mais na região centro-sul, principalmente já até porque até hoje, né, e ainda amanhã, 27 e 28, a gente ainda tem uma chuva acontecendo, mas a maior parte da chuva que estava prevendo nos dias anteriores, ela já aconteceu, e a gente começa a ter a secar. Amanhã também a gente vai ver que isso aqui vai diminuir novamente, até porque os modelos começam a convergir, começam já a mostrar que essa primeira quinzena de julho vai ser bem seca na maior parte do país. E ainda continuam, né, mostrando principalmente o SMWF, que é o modelo que está tendo melhor skill, né? O observado, o previsto está ficando mais próximo do observado. A gente continua vendo aqui a manutenção das chuvas na costa leste do Nordeste, também na costa norte, e aqui na região norte da América do Sul e também norte do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.